machixe, ele... Porque só usa o instrumento. Isso, então o machixe, ele nasce como um ritmo instrumental, tá? Então depois, hoje em dia, existem, né, as músicas com letra para machixe, depois de uma época passou a ter. Mas no começo, então aqueles primeiros machiches que se ouvia, eles eram instrumental. Os principais... Eu não estou apresentando, eu estou mandando as mensagens no chat. Mas, olha, é o seguinte, começou a gravação agora, então quem vai ver no YouTube vai ver só a partir de agora, não sabe o que é o antes. Não, faz mó tempo que começou a gravação. Eu vou mandar de novo, então, só um pouquinho, não tem problema. Então, os principais espaços onde o machixe era tocado eram. Então, imaginem assim, vocês, que naquele começo lá, naquela época que o machixe nasce, o Rio de Janeiro, ele era uma cidade que estava começando, assim, a crescer, ficar uma cidade enorme. Então, tinham vários espaços, e em todos esses espaços estava presente esse ritmo. Tudo bom, Gustavo? Então, mais do Brasil, os principais... Só quem não copiou na outra aula, daí sim, né? Os principais espaços, eu digo, do Brasil, Ícaro. Por exemplo, então, um espaço que o machixe era tocado era era grupos não, vou botar assim, ó, em festas de famílias nobres. Então, ele tinha... Nobre é família rica, né? Não, nobre é Isso, rico. não é necessariamente rico. Eu vou explicar a diferença do nobre e do rico, tá? Mas deixa eu só escrever aqui. Em festas de famílias nobres, ele tinha características semelhantes às danças de salão. Nobre? Fala. Pode. É bom, né? Para não esquecer, para ficar registrado, porque é a história. Mas muito disso eu já passei na aula passada também, então talvez algumas informações dessa vocês já tenham copiado, não precisa copiar de novo. Fala, Davi. É que eu queria perguntar um negócio, só que eu já sei. Só queria perguntar se você já sabia, né? Eu acho que você já sabe, né? Então, qual foi o primeiro instrumento a ser inventado? Foi uma flauta. O mais antigo que a gente sabe é a flauta, né? Mas pode ser que não tenha se perdido na história aí, como faz muito tempo. Mas não, até hoje... na verdade, não é a flauta. Flauta, acho que é. É a voz. Com certeza, né? Mas isso não é um instrumento. Mas eu acho Como não? Eu acho que é o... Como é que fala? Chocalho. De instrumento. Pode ser. Eu também acho que é chocalho, porque os índios que fizeram chocalho. Só que a flauta Olha só. foi inventada 3.400 anos atrás. Tem uma flauta que encontraram uma flauta numa caverna lá enterrada, ela tem 40 mil anos. Mas se a gente vai considerar a voz como instrumento, a voz é o instrumento mais antigo, com certeza. Eu acho que é o chocalho também. Só que, como a Terra, o meteoro caiu, dizimou tudo. Aí foi se recompondo. Só que lá, né, eu acho que na época de Deus, Jesus Cristo, eles não tinham instrumentos. Então, voltando ali, ó.
Estava falando para vocês lá naquele começo, quando o machixe nasce, ele tem alguns espaços da cidade do Rio de Janeiro, da época, que é lá no Rio de Janeiro que ele nasce, né? Então tem alguns espaços onde o machixe costumava acontecer. Um dos espaços eram as festas de família nobre. Eram as festas de famílias nobres, assim, os nobres, não necessariamente hoje em dia a gente fala, o nobre ou o rico, é que nobreza eram os ligados ao rei, aquelas pessoas que eram próximas do rei, do império. Então, claro, por consequência, elas também eram pessoas ricas, né, tinham riquezas lá, tudo, mas quando fala nobreza, tá ligado mais a essa questão de ser alguém próximo aos governantes, aos reis, né? Então eram os duques, condessas, condes, príncipes, princesa, todo aquele pessoal lá, né, desse universo. Então eles faziam as festas. Mais próximos aos reis, rainhas. Isso. E eles faziam festas, e essas festas eles queriam deixar parecida. Eles queriam deixar parecida com a cultura da Europa, né? Então, eles queriam fazer uma música assim que lembrasse aquela cultura das danças europeias. E daí quem que eles chamavam? Eles chamavam os músicos do machixe. Os músicos europeus. Os músicos que tocavam machixe, que eram os músicos do Brasil. Que, né? Então, esses músicos, eles geralmente eram um piano, eles gostavam muito daquela coisa, um piano tocando, sabe? Então, geralmente era um pianista, uma pianista. Alguns pianistas dessa época são Chiquinha Gonzaga, o nome dela, que é quem fez aquela música O Gaúcho, né? Também tem um outro que chama Ernesto Nazaré, tá? E eles eram, então, era um espaço onde era comum tocar o machixe, né? Então eles organizavam as festas, chamavam aqueles pianistas, e aqueles pianistas faziam lá a música, como isso, né, para animar aquela festa, da nobreza europeia. Muitas vezes, olha só que curioso, muitas vezes... É obrigado a copiar. Não, já falei, Eduardo. Muitas vezes nesses espaços, o termo machixe era substituído por tango brasileiro. Tango brasileiro. Porque remetia à cultura negra e os nobres, tá? Então, o que acontece? O machixe era um termo que era muito popular, inclusive machixe é uma comida popular. E quem deu esse nome para a música brasileira foram os negros, né? Foram as pessoas negras, mais os africanos. Então, quando eles iam lá nessas festas da nobreza, e eles chamavam os músicos brasileiros, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré, aí eles falavam assim, mas não vai tocar música negra, não queremos essas músicas aí, queremos música diferente. Então eles falavam, não, vou tocar tango brasileiro, é diferente, não é machixe. Mas a gente não quer machixe, a gente não gosta, a gente quer uma cultura. Então eles tinham um preconceito, né? Eles tinham um preconceito tanto com as pessoas negras como também com a sua música, né? Tinha aquele preconceito, achavam que era ruim, achava, não, essa música aí não é boa, a gente quer música europeia. Aí sabe o que os músicos faziam? Eles tocavam as mesmas músicas, só que de uma outra forma. Então, o machixe, por exemplo, era assim, né? Né? E
aquela coisa, tatu, titu, tati, tatu, titu, tati, tatu, titu, tati. Aí quando chegava lá naquelas festas, o dono da festa já avisava logo, ó, seu Ernesto Nazaré, não quero que o senhor toque essas músicas aí, muito agitada, africana, a gente quer outra música. Aí o Nazaré, como ele só sabia tocar isso, né, era a música que ele tocava, a música que ele tinha aprendido, ele fazia assim, então eu vou tocar um tango brasileiro. Aí assim, ó. Pa para para pa para pa para pa para para pa pa para para pa ta ta ti 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 ta ti ta 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 o que ele fazia? Ele pegava a música que ele sabia e transformava em tango brasileiro. Como que ele fazia essa transformação? Vocês perceberam? Eles deixaram a música mais calma, não tá agitada. Só tocava um pouquinho mais lento. Só tocava um pouquinho mais lento. Então, ele chegava lá, pegava a mesma música, só dava uma roupa um pouco mais, uma roupagem menos de festa, assim, para uma coisa mais, sabe? Tocava mais lento, mais devagarinho, mais solene. Aí o pessoal adorava, o pessoal dizia, pô, o tango brasileiro é muito bom, como o brasileiro é criativo, a música brasileira é muito boa. Só que essa música era a mesma do machixe, né? Ela nasce como um machixe. Então, ó, olha como é que ela era como um machixe. Não, essa música é ruim, não gosto dessa música, não é legal. Então vou tocar um tango brasileiro. Ah, isso sim que é música. Então eles achavam que era uma música diferente, mas na verdade era muito próxima. Preconceito era grande, hein? Preconceito era grande, verdade. Tanto era grande o preconceito que o machixe era proibido de tocar. Aí existiam os outros estilos. Deixa eu falar para vocês dos grupos, né? Estava falando dos grupos. Então isso era o que acontecia lá nas festas de salão. Lá nas festas de salão eles queriam aquele machixe assim, só um piano, uma coisa mais lenta. Já deixa eu te falar, tá, Lívia? Mas machixe, ele é tocado com piano ou ele é tocado com violão? Então, agora eu tô explicando essa diferença. Nas ruas, quem tocava o machixe eram os grupos de pau e corda. Pau e corda e violão. Pau e corda. Então, quem que eram esses grupos de pau e corda? Geralmente formado por pessoas negras, né? Então, a maioria dos grupos de pau e corda, os músicos, eram músicos de origem africana, por pessoas negras. Não era sempre, tinha também pessoas de outras, né, etnias, assim, de outras cores, mas a maioria eram grupos de pessoas negras tocando violão, cavaquinho e flauta. Então, esses grupos já ficava bem diferente, então já ficava, as mesmas músicas eles tocando já ficava com uma outra cara, já ficava daí sim com a cara mais de machixe mesmo. Então o cavaquinho fazia uma coisa meio assim. E o violão, né? E a flauta. Tá? Fala, Lívia. Prof, é porque ainda tem alguns lugares que tem machixe? Tem, hoje em dia, então. Hoje em dia, onde é que a gente encontra o machixe? Ele tá dentro da cultura do choro. Vocês já ouviram falar roda de choro? Ou um grupo de chorinho? Então, Sim, o chorinho... O chorinho, ele é um gênero, ele é um ritmo que nasce junto com o machixe. Toda essa história que eu tô contando do machixe
é muito parecida com a história do chorinho. E o chorinho é um ritmo que existe até hoje. Então, todas as pessoas que tocam choro, que tem grupo de choro, ou quando vocês ouvirem falar, uma roda de choro, é isso, as pessoas vão tocar machixe, vão tocar choro e outros estilos que nasceram nessa época. Tá? Então, nas ruas, daí olha só, tinha essas festas de salão, lá dentro do castelo, o casamento da princesa, daí sim, era aquele tango brasileiro, bem comportadinho, né? Tocava tudo muito lento, para as pessoas dançarem, tipo valsa, assim, né? Já só que na rua, o povo do Rio de Janeiro sempre gostou de uma festinha, tanto que até hoje tem o carnaval lá, né? Então, na rua, eles faziam o quê? Esses grupos... tem em todo lugar, é verdade. Mas lá é um dos maiores, assim. Então, nas ruas, quem estava tocando machixe eram esses grupos. Geralmente eram pessoas de família negra ou família mulatas, como eles chamavam na época, né? Um termo que significava as pessoas que eram misturadas, que às vezes o pai era de origem portuguesa e a mãe de origem africana. Então, geralmente era esse grupo, né? E os instrumentos, só um pouquinho, Nath, e os instrumentos que eles tocavam, violão, cavaquinho e flauta. Depois, quem que vai entrar nesses grupos? Mais tarde eles vão conhecer o amigo pandeiro, aí vai formar a base do que é o choro e o samba e toda a música que surge depois, né? Mas nesse primeiro momento era só violão, cavaquinho e flauta. Então eles faziam, eu não sei se vocês já foram lá no Rio, isso acontece até hoje, às vezes quem vai na praia lá no Rio de Janeiro tá lá sentado na praia, passa um grupo, 3, 4 pessoas tocando cavaquinho, violão, aí eles passam o chapéuzinho assim para ganhar uns trocados, então era mais ou menos isso. O choro nasce muito assim. Fala, Nath, depois Davi. Eu já fui pro Rio, mas eu nunca vi. Não chegou a ver? Lá em Copacabana é bem comum. Às vezes as pessoas estão sentadas lá, passa um grupo tocando pandeiro, cavaquinho. É no Rio. Fala, Natália. É que eu queria falar duas coisas. A primeira é esse negócio da mãozinha, se vai funcionar na aula. Na nossa aula, ou se não, a pessoa se levanta e não... É que assim, o prof está explicando um conteúdo, então eu não posso, cada vez que alguém levantar a mão, parar, eu tenho que esperar um momento. Vai funcionar. Se a gente vai usar, porque se a gente não fosse usar, iria ter que ficar com a mão levantada. Pode usar, só que daí é aquilo, eu vou explicando, daí vai ter momentos que eu vou parar para fazer a pergunta. E a outra coisa que eu queria falar, prof, é que né, nessas músicas do machixe, eram só as pessoas negras que tocavam, ou não, as claras também. Também, era bem misturado. No começo, eu tô falando bem no comecinho, né? Mas depois foi se tornando uma cultura mais de todos, sabe? Todo mundo foi meio que gostando dessa cultura na época, né? Então se tornou a primeira música que se espalhou pelo Brasil inteiro. Tá? Fala, Eduardo. E eu tô quase terminando meu violão. É que eu esqueci que eu não precisa copiar ou não. Já falei várias vezes. Se tu não tiver copiado ainda, pode copiar, mas se não tiver, se já tiver copiado, daí não precisa. Eu não Tá? copiei. Então tá bom. E assim, então já vimos que existia machixe nas festas de salão, uma característica mais lenta, tocado no piano, aquela coisa mais suave. Daí tinha o machixe nas ruas, né, que era dos grupos de pau e corda, aquela coisa violão, cavaco, um machixe mais agitado, mais dançante. Esse era o machixe mais da comunidade, assim, né? E existiam também as bandas, que eles chamavam assim, bandas, como eram chamados os grupos de instrumentos de sopro e percussão. Hoje em dia, o que tem de parecido com isso, com essas bandas, são aqueles grupos... Vocês já viram o desfile de 7 de setembro?
Tem aquelas grupos de escola, assim, que fazem bastante instrumentos de sopro. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Então, isso eram as bandas. As bandas, como eram chamados os grupos de instrumentos de sopro e percussão. Uma das maiores bandas da época do início do machixe, né? Eu tô falando lá como que nasce o machixe, onde que ele era tocado bem no início. Era do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Essa é a última aula de música. É? Renate? Ah, tá. Eu não achei que ainda não era a última aula. Que reunia... Então tinham as bandas. Bandas, o que que era banda? Era aqueles grupos, tipo que tem trompete, saxofone, trombone, tuba, vários instrumentos de sopro. Isso também pode ser chamado de jazz, esse de sopro, né? É, também. Não, o jazz só que é parecido com o jazz, só que o jazz era nos Estados Unidos. Tá? Tem uma história, tá aí. O jazz era nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essas bandas tocavam mais ritmos brasileiros, dentre eles principalmente o machixe, tá? Essas bandas, e elas tinham também percussão, né, tipo tambor, assim, pum, 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 pum. Então elas também faziam um trabalho importante de tocar, era um espaço onde eram tocadas essas músicas. Tá bom? Então, para vocês verem, era um ritmo só, mas ele era um ritmo que estava em todos os lugares. Estava lá no castelo do rei, nas festas, estava nas ruas, com as pessoas tocando nos grupos de pau e corda, e estava nas bandas também, nos espaços institucionais, assim, digamos, nas escolas, que era onde essas bandas tocavam. Escolas, exércitos, desfiles. Ou seja, mesmo que a pessoa quisesse escapar, não tinha para onde escapar, né? Porque em todo lugar ia estar escutando a mesma música, só que tocada de forma diferente. Tipo hoje em dia com o rádio, né? O rádio também tá tocando as mesmas músicas o tempo inteiro. A gente não tem meio como escapar naquela época. Entenderam? Então nós vamos assistir um pouco. Só um pouquinho. Vamos assistir então para vocês verem a diferença. Nós já vimos como que era o machixe lá do pianista, né? Um pianista tocando, aquela coisa mais parecida como era nos salões. Depois, agora vamos ver, então, como que eram esses grupos de violão, flauta e cavaquinho. Pode falar. Quem é que me chamou? Eduardo. Fala, Duda. É que eu tava pensando aqui, ó. Que aqui na folha, que agora não dá pra ver. Ali na folha, de um lado eu posso, que eu copiei o troço ali no PowerPoint, e aqui eu vou copiar. Eu copiei no PowerPoint e aqui eu posso fazer um desenho de um violão desse lado. Pode. Pode. Ô, prof, eu não ouvi nada que a Duda falou, porque bem na hora travou. Ela pode repetir? Não, mas não precisa, ela só queria saber se ela podia copiar. Podia fazer um violão, daí eu já falei para ela que pode. Ah. Então, olha só, vamos botar aqui primeiro um grupo com violão, cavaquinho, né? Ó, esse é bom. Esse está com saxofone. Esse aqui tem um saxofone e em vez de cavaquinho eles estão usando bandolim. É um instrumento um pouco diferente, mas já dá para ter uma ideia então de como que era. Para mim, não está apresentando. Eu sei, já vai aparecer. Mas dá para ter uma ideia mais ou menos de como que funcionava então esses grupos, né? Que eram os grupos chamados pau e corda.
Tocam todas as sextas-feiras. Agora virou segunda, né? As segundas tocam 2 horas de choro. Certinho, direitinho, Rei Daniel. Muito bom. Aí você fica, e aí, acabar não, mas Legal, então Que legal o som. deu para ter uma ideia, né? Esse é um grupo atual, é um pessoal de hoje em dia, né? Não é? Que legal pra Lá- você. não, eles não são lá daquela época do início do choro, mas eles estão tocando mais ou menos então como funcionava esses grupos de pau e corda. Eu falei para vocês, os grupos de pau e corda, só uma curiosidade, pau e corda por causa da flauta que era de madeira e do violão e do cavaco que tinham as cordas, né? Também músicos, vou botar assim, os músicos de grupos de pau e corda também eram chamados de chorões. Também era um apelido que eles tinham, os chorões. Tem muitas histórias de por que eles usavam esse nome, né? Às vezes é porque a melodia do instrumento parecia que estava chorando. Parece, né, se a pessoa. Porque parece, não parece, tipo, pra mim, se uma pessoa falasse, ai, olha os chorões, eu ia mais ou menos receber como, sei lá, não sei. Os músicos desses grupos era chamado de chorões, talvez. É difícil explicar, assim, tem várias histórias, assim, sobre por que se chamava de choro, mas né? Enfim, esses músicos eram conhecidos como chorões, tá? Agora vamos ver um grupo, uma banda do... Vamos ver se eu consigo achar essa mesma música.
Acho aqui. Depois que a gente ouvir essa música dos Chorões, daí eu posso mostrar como é que ficou meu violão. Pode. Ó. Prof, não tem gravação tipo, dos grupos mais antigos, porque naquela época não existia câmera, essas coisas, né? É verdade, por isso que é difícil de achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas existe pintura. Ó, aqui tem uma que é uma gravação antiga, mas e é legal que tem uma imagem. Tem uma imagem deles. Legal? Então esse não tá dando para ouvir muito bem, né? Mas só para vocês terem uma ideia, viram a foto ali? A maioria deles todos quase com instrumentos de sopro, né? Trompete, saxofone. É, na época do preto e branco. E então era para vocês entenderem um pouco esse nascimento dessa cultura do machixe, né? Que a gente está aprendendo a tocar. A batidinha vocês lembram, né? Tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatu titu ta ti. Tá? Então vamos manter sempre nessa batidinha. Vamos tocar ela uma vez antes de acabar. Eu vou tocando aqui no violão. Vocês vão me acompanhando aí. Tatu titu ta ti, 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 tatu titu ta ti. Tatu titu, tatu titu, tatu titu, tatu titu, tatu titu, tatu titu. Tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatarabara tara tatara, tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatu titu tara tatara, tatu tarabara papa. Tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tatu titu ta ti, tu 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 tu. Tatu titu ta ti, 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 tu ta ta ri pa pa ra pa. Ó o break. Começa.
paparira, paparira, para, paparira, 1, 2, 3, parou. Começa. Tita, tita, tatirita, tira, tatari, papara, parará. Tita, 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 tutita, tutita, tita, tutita, tutita. Pa 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 para pa 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 para para. Isso aí. Música novíssima, novinha em folha, assim, só tem 150 anos. Fala, Nath. Profe, que eu queria mostrar aqui com meu violão. Mostra aí que já vai acabar a aula. E então tá, treinem aí, a gente vai continuar, tá? Vamos continuar tendo aula. Então não somente quem tá em recuperação, em música ninguém tá em recuperação, tá todo mundo já passado, mas as aulas vão permanecer até dia 11, né? Então, fiquem à vontade aí, nós vamos continuar estudando, nos encontrando. Pra quem aprovou, não vai até o dia 25?